Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Efésios, capítulo 5, versículo 14, e assim está escrito: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Até aqui. Se nós, seres humanos, vivemos numa mornidão espiritual, assim nos aconselha o Senhor, para que possamos nos despertar a tempo, enquanto há vida neste mundo terreno, nos afastando assim da prática de obras infrutíferas, incapazes de nos conduzir ao bem maior que assim o Senhor quer nos ofertar, sendo este bem a nova vida que assim o Senhor promete aos seus escolhidos. O conselho divino é para sermos imitadores da divindade trina cristã, que assim possamos sempre andar no amor, seguindo o exemplo deixado pelo próprio Deus Filho, que vindo a este mundo em forma humana, se sacrificou em nosso lugar, para nos conceder a liberdade, nos afastando assim da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna, sendo este sacrifício suave, agradável ao Deus Pai. Seguindo o exemplo de Cristo, da mesma forma, devemos agir, sendo seus imitadores. Ele, na condição de filho, nos deu o exemplo, agindo sempre em obediência a cada mandado divino. Da mesma forma que assim o Senhor Jesus, na condição humana, ao ser batizado, foi assim parabenizado pelo Pai Eterno, que assim disse: Este é o meu Filho amado, que me agrada. Da mesma forma, à medida que, no decorrer da nossa existência neste mundo terreno, lutamos contra o mal, nos aplicando à prática do bem, à prática do amor, à prática da obediência ao Senhor, assim também nos tornamos filhos que agradam o Pai Eterno. Por isso mesmo somos aconselhados a não sermos participantes de cultos que se dizem direcionados a Deus, mas que acabam negando a santidade devida, a santidade como nos ensina o próprio Deus Criador. Não querendo assim o Senhor que sejamos inimigos de ninguém, mas que tenhamos a sensatez devida, não sendo nécios, não sendo ignorantes, mas sim sendo sábios, buscando sempre ouvir o assim diz o Senhor, praticando esta verdade, seja em qual ensino for, e jamais desprezando o assim diz o Senhor para se aplicar no assim diz o líder da minha igreja. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos, Senhor Deus, pelo teu amor e cuidado para com cada um de nós. A gratidão deve ser permanente
pela palavra exortadora do Senhor, Pai querido, pois por meio dela o Senhor nos exorta claramente, devidamente, mas infelizmente muitos que creem em Ti acabam Te desprezando neste ou naquele preceito, neste ou naquele mandamento, naquela regra, como assim o Senhor nos determina, Pai querido. E por isso mesmo, em meio a essa oração, eu clamo em especial por estes, Pai querido, por essas pessoas que dormem espiritualmente falando, Pai querido. E que assim há necessidade de um despertar dessas pessoas. Por isso mesmo clamo ao Senhor, vá ao encontro de cada um destes, Pai querido. Toque em cada coração, desperta em cada vida, em cada alma vivente, o interesse devido em Te servir como se deve, Pai querido, pois, sendo o Senhor amor, é também justiça. E assim peço, Senhor Deus, para que no glorioso dia do advento de Cristo Jesus, a Tua ira não caia sobre estes, Pai querido, pois somos exortados claramente, perfeitamente na Tua santa palavra, Senhor Deus, que a Tua ira é para os filhos da desobediência. Por isso mesmo clamo por todos, Pai querido, por cada ser humano que habita este mundo terreno, da minha pequena cidade chamada Catolés, e assim se estendendo por todo o Brasil e por cada nação existente no planeta em que vivemos. Graça Te dou por tudo, Pai querido, que a Tua vontade prevaleça na minha vida, na vida dos meus familiares, amigos e de cada ser humano que habita este mundo, Pai querido, pois somente o Senhor é Deus, somente o Senhor sabe o que de fato é melhor para cada um de nós, Pai querido. Que assim o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, possa ser o nosso guia, Pai querido. Mas para que esse Espírito Santo nos guie e que assim nos conduza a fazer a Tua vontade de forma plena, Senhor Deus. Por meio do Teu ensino aprendemos que é necessário o permitir humano, Pai querido. É necessário que possamos permitir a ação do Espírito em nossas vidas. Por isso mesmo clamo a Ti, que é um Deus de amor, um Deus de infinita bondade. Venha tocar em cada ser humano, transformar cada coração e mente, Senhor Deus, para que assim possamos agir de forma sensata, permitindo o agir do Santo Espírito em nossas vidas, nos conduzindo assim por um viver de honra, de obediência ao Senhor, para que no futuro, que não sabemos quando, mas que o Senhor sabe, possamos assim receber o maior dos galardões, que é a vida eterna que o Senhor nos promete. Pois felicidade plena teremos apenas inicialmente no novo céu e após o milênio, de forma perpétua, na nova terra que o Senhor nos promete, Pai querido. Graça Te damos a tudo, por tudo, Senhor Deus. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.